Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo, estamos aqui em mais uma edição do podcast de Inteligência Jurídica para tratar das últimas novidades da quinzena. Dessa vez eu estou aqui com meus sócios André Menon, Leonardo Fradique e a associada Vitória Tortorelli e vamos discutir aqui o que aconteceu de mais relevante nos últimos 15 dias em matéria tributária. Olá pessoal, olá nossos ouvintes, prazer estar aqui com vocês novamente. Olá a todos, é um prazer participar aqui com vocês. Diana, o André, sempre bom aí estar com vocês aí para mais um podcast aqui do nosso grupo tributário. Como de costume, vamos começar pelo STF, e aí eu gostaria dos comentários do André, nosso sócio da área de indireto, sobre o tema 816, julgado recentemente. Vamos lá, Diana. A discussão com relação à incidência de ISS nas operações de industrialização por encomenda é, de fato, uma discussão antiga. E agora, no dia 26 de fevereiro, o STF, por maioria de votos, deu provimento ao recurso extraordinário do contribuinte para conferir a interpretação conforme ao subitem 1405 da Lei Complementar 116, estabelecendo que ele não se aplica aos objetos destinados à comercialização e industrialização, e também para adotar como limite máximo das multas moratórias o percentual de 20%. Ficaram vencidos nesse julgamento os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes com relação à parte da tese relacionada à interpretação do item 1405. Na ocasião foram fixadas duas teses. A primeira tese, de que é inconstitucional a incidência de ISS, a que se refere o subitem 1405 da lista da Lei Complementar 116, se o objeto for destinado à industrialização e à comercialização. Então esse é um tema bastante relevante. E o segundo tema fixado é: as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário. O tribunal modulou os efeitos da decisão apenas quanto à primeira tese fixada, aquela relacionada ao ISS para industrialização e comercialização, e propôs a atribuição de efeito de eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Tá? Então esse me parece aqui, Diana, que é uma decisão bastante relevante, seja com relação à primeira tese fixada do ISS na industrialização por encomenda, seja com relação à segunda tese, que é esse limitador de 20% da multa moratória do débito tributário. E vamos então passar do STF para o STJ para comentar o tema repetitivo 1293, que tratou do tema prescrição. Diana, esse é um tema muito interessante que chegou a uma conclusão agora no dia 12 de março. A primeira sessão do STJ, a unanimidade, fixou 3 teses no tema repetitivo 1293. Então, o primeiro é que incide prescrição intercorrente em processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras não tributárias, paralisadas por mais de 3 anos, que a natureza jurídica do crédito correspondente à infração de legislação aduaneira é de direito administrativo e não tributário, distinção muito relevante e altamente debatida nos últimos 2 anos junto ao CARF. E o terceiro, e é um ponto de atenção aos contribuintes com relação a como essa nova tese será acatada, principalmente nos tribunais administrativos, não incidirá a prescrição intercorrente, apenas se a obrigação descumprida destina-se direta e imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Isso é dizer que se a obrigação descumprida se referir meramente à fiscalização de cunho aduaneiro, sem relação direta com a apuração de tributos, ela estará sujeita à prescrição intercorrente nos termos fixados no repetitivo. É um tema bastante interessante. Os recursos afetados versam sobre a aplicação daquela penalidade do artigo 107, inciso 4, a linha E, que é aquela multa por atraso de informação no Siscomex Carga. E é importante pontuar essa consolidação de um posicionamento do STJ. A primeira turma já se posiciona nesse sentido desde 2009 e a segunda turma recentemente se posicionou em agosto de 2024 por meio do recurso especial 1942 e 72 do Rio Grande do Sul, também nesse sentido. Assim, a gente já tinha a impossibilidade de revisitação dessa tese no plenário do STJ e agora a gente tem essa consolidação em sede de repetitivo. E isso é muito importante porque, uma vez transitada em julgado, essa decisão poderá ser aplicada aos tribunais administrativos conforme o regimento do CARF,
artigo 99. Então é importante a gente acompanhar como essa decisão vai ser formalizada e recebida nos tribunais para consolidação do tema. Excelente, Vitória. Vamos passar então para a parte de processo judicial, e eu queria trazer aqui uma discussão que ela já está se desenvolvendo no judiciário há alguns anos, mas com uma recente decisão favorável no âmbito de um processo que foi julgado na 4ª turma da 3ª região, aqui no TRF da 3ª região. A discussão envolve o benefício do PES, e o PES, como os tributaristas aqui ouvintes sabem, é um benefício que foi criado pelo governo federal para compensar as perdas e os impactos sofridos pelo setor de eventos durante a pandemia. Então, tinha uma previsão aí de redução da alíquota zero na tributação de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, e sendo que essa previsão de alíquota zero era para o prazo de 60 meses, encerrando só em 2027. Então, essas empresas do setor de eventos precisavam fazer um cadastro perante a Receita Federal e estar sujeita a determinadas, tinha que ter um limitador ali de atividades que foram reconhecidas pela Receita Federal, mas passaram a fruir esse benefício da alíquota zero até com previsão para encerramento apenas em 2027. Só que, em razão da queda da arrecadação, muito rapidamente o governo começou a instituir algumas medidas, via medida provisória e até instrução normativa, tentando mitigar o benefício. Então, primeiramente, reduzindo quais seriam os tipos de atividade, os quinais vinculados. Teve uma tentativa também frustrada por intermédio da MP 1202 de 2023 de extinguir o benefício de maneira gradual, mas extinguir completamente o benefício. Essa tentativa, como eu disse, foi frustrada, mas até recentemente, em 2024, com a Lei 14.859, teve uma tentativa, aí sim, exitosa aí do Poder Legislativo junto com a pressão do governo, para diminuir a amplitude desse benefício, sendo que já a partir de janeiro de 2025, as empresas deixaram de fazer jus ao benefício da alíquota zero para IRPJ e CSLL, e com a possibilidade de extinção completa do benefício quando alcançado um teto de gasto de 15 bilhões de reais. Ou seja, aqueles que tinham a justa expectativa de fruir desse benefício até o ano calendário de 2027, sem recolher os tributos de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, passaram a ter essa regra imediata já em 2025, ou seja, já valendo, já em curso, de retorno à tributação de IRPJ e CSLL, e uma possibilidade de, a qualquer momento, uma vez alcançado o teto de gastos, ter o encerramento completo do benefício. E 15 bilhões pode até parecer uma quantia expressiva, mas a própria Receita Federal divulgou no fim do ano passado um relatório no qual apontava que mais de 7 bilhões já tinham sido gastos, então que a previsão era que esse benefício fosse encerrado até o primeiro semestre de 2025. E qual a tese aqui, então, em discussão nesse contexto todo? A aplicação do artigo 178 do CTN, que fala que a isenção, salvo quando concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, ou seja, salvo quando concedida por prazo certo em função de determinadas condições. Aqui, o que se sustenta é que esse benefício do PES, ele foi concedido por prazo certo e é um benefício com condição onerosa, o que faz com que essa revogação ou modificação, ela não possa ocorrer. O poder público está vinculado ao benefício nos termos em que concedidos até o fim daquele prazo que foi determinado. Então, essa decisão que eu mencionei, da 4ª turma do TRF, ela é uma decisão favorável ao contribuinte justamente por aplicar essa premissa do artigo 178 e reconhecer para aquele contribuinte em particular a fruição do benefício até o encerramento do prazo que foi determinado na legislação logo no início, até 2027, independentemente dessas restrições que foram posteriormente colocadas pela legislação. Importante destacar que essa decisão ela é recente, ela é uma decisão de turma, mas no próprio Tribunal Regional da 3ª Região já tem divergência. A 6ª turma, por exemplo, ela já vem decidindo de maneira reiterada pela inaplicabilidade do artigo 178 do CTN, pela possibilidade, portanto, de você ter uma restrição do benefício antes mesmo do seu encerramento, independente, acreditando que não há condição onerosa no benefício do PES. Então, essas decisões que eu mencionei foram decisões em sede de agravo, ou seja, ainda em um caráter preliminar. Não existe uma decisão ainda sobre a matéria no âmbito do STJ, mas é um tema que fica aí no radar, até porque essas premissas que vão ser colocadas, elas servem para outros tipos de benefícios também analisados no âmbito dos tribunais.
E aí eu queria falar um pouquinho também sobre CARF, como não poderia deixar de ser, e mencionar a publicação do Acórdão 3201-012-196, para quem quiser buscar a referência. Esse acórdão ele trata da discussão de PIS e COFINS, mais especificamente com relação à possibilidade de apropriação de crédito sob a rubrica de insumos, com base nos dispêndios de propaganda e publicidade. Esse tema ele é analisado até numa certa recorrência pelo CARF, tanto no contexto de empresas na atividade industrial, mas muito em empresas na atividade comercial. E o CARF ele tem um posicionamento já reiterado, quase como uma preliminar na análise do direito ao crédito das empresas comerciais. A hipótese de insumos não permite o creditamento para as empresas comerciais. Então, mesmo que as despesas de publicidade e propaganda sejam essenciais ou relevantes, como o CARF entende que esse conceito ele não se aplica para a atividade comercial, sequer se chegaria à necessidade de analisar esses critérios. Esse caso, ele terminou sendo um caso digno de destaque e nota, porque ele é um caso que tratou da possibilidade de creditamento para uma empresa que tem uma atividade um pouco diferente dessas que foram recorrentemente analisadas pelo CARF. São gastos de despesas de publicidade e propaganda para uma empresa que adotava, no âmbito da sua atividade, uma plataforma eletrônica. E o acórdão, apesar dele ter sido muito direto, muito objetivo, ele destacou a possibilidade de creditamento, reconhecendo a singularidade da atividade desempenhada via plataforma eletrônica e destacando que o único meio de acesso aos clientes era através do desenvolvimento de atividades de propaganda e publicidade e, portanto, que o investimento realizado pelo contribuinte nessas rubricas era essencial para o desempenho do negócio. Então, é um acórdão que ele traz um critério muito objetivo e vinculado àquele caso concreto, mas que traz um alento, porque ele começa um caminho que deve ser percorrido pelo CARF para analisar as atividades e negócios em um ambiente um pouco diferente do que aquele que estava sendo analisado nos últimos acórdãos que trataram de propaganda e publicidade. Diana, queria fazer um comentário aqui com relação a essa decisão. É uma decisão que foi, de fato, acompanhada por nós, né, quando das sessões de julgamento, por ser efetivamente um tema bastante relevante. Quando a gente olha, como você colocou, para as decisões que existem, elas são decisões que, a priori, né, restringem esse direito de crédito, considerando ou o viés de quem incorre nessa despesa, uma atividade comercial, por exemplo, ou efetivamente mesmo numa prestação de serviço, uma empresa industrial, o fato de que essa despesa seria a priori uma despesa pós-processo produtivo, e daí não subsumiria o conceito de insumo. Aqui, essa decisão, ela vai além desses argumentos preliminares, e ela, de fato, olhando para a especificidade da atividade daquele contribuinte, que é uma atividade performada exclusivamente por meio de uma plataforma digital, deixa claro ali que efetivamente seria essencial essas despesas de marketing, sob pena de essa plataforma não conseguir ali efetuar as vendas dos seus produtos no seu ambiente digital. Eu penso que essa decisão ela é importante, primeiro porque ela já traz ali um viés de interpretação mais, poderia dizer até mais favorável, mas eu não vou usar a palavra favorável, eu vou usar a palavra aderente à realidade, à essencialidade dessa despesa para essa empresa, mas ela também é importante porque a gente não pode esquecer que a empresa que figurou ali no processo qual foi proferida essa decisão, ela é uma empresa, a priori, né, que faz a comercialização de produtos mediante plataforma digital. Então, ela é o que a gente chama de uma plataforma digital 1P, um varejo. E ainda assim, considerando a especificidade da forma como é comercializado os produtos, foi permitido, foi ressalvado ali, né, foi ratificado ali o direito de apropriação de crédito. Então, me parece que esse mesmo racional, ele seria aplicável inclusive quando a plataforma digital sequer faz as operações de comercialização, né? A gente estaria falando então de uma plataforma 3P, que é uma plataforma que faz a intermediação, então logo é uma prestadora de serviço, então ainda assim ela também teria a relevância dessa despesa e sequer precisaríamos discutir o fato de ela ser ou não comercial, porque uma plataforma 3P é uma intermediadora. Então eu penso que essa decisão, de fato, é uma decisão bastante disruptiva, ela traz aqui uma interpretação bastante aderente à relevância e à essencialidade dessa despesa para as empresas que operam em plataforma digital, seja efetivamente numa modalidade 1P, seja 3P, e me parece que aqui seria de fato o entendimento que o CARF agora tenderia a adotar para as decisões relacionadas a esse tema. Vamos esperar que seja de fato, né, Diana, a interpretação que ele vai adotar e que não seja uma decisão isolada que passe agora a ser retificada na Câmara Superior. É isso aí.
André, e eu acho até difícil que esse tema ele chegue nesse momento, nesse contexto de atividade na Câmara Superior de Recursos Fiscais, porque a Câmara Superior de Recursos Fiscais, como a gente sabe, ela vai uniformizar a jurisprudência em casos que sejam decididos em contextos fáticos semelhantes e que tenham uma divergência na interpretação da norma tributária ali invocada. Esse caso que a gente mencionou aqui é muito particular, ele é único, ele está pautado em um conceito, em uma situação específica ali, que faz com que exista uma certa dificuldade ali, até da interposição de recurso especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional para conseguir que esse caso chegue à Câmara Superior. E é um precedente, um primeiro de muitos, né, assim a gente espera, sobre a matéria e, como você colocou, aderente ao novo ambiente de negócio, que é o que merece aí de reflexão nessas decisões proferidas pelo CARF ainda num contexto da economia tradicional. Continuando e aproveitando o tema Receita Federal, vamos falar um pouquinho sobre o programa Sintonia. Vamos lá, Diana. A Receita Federal instituiu agora o programa Receita Sintonia, que visa estimular a conformidade tributária através do cumprimento de obrigações tributárias por meio da concessão de benefícios a contribuintes com maiores notas de conformidade dentro do programa. Então, a Receita vai estabelecer um range ali de notas, e a depender das notas que esses contribuintes tenham, eles vão poder fruir de alguns benefícios. Os benefícios são a possibilidade de ingressos no procedimento de consensualidade fiscal, a prioridade na análise de pedidos de retificação e ressarcimentos, atendimento prioritário, enfim, todos eles vão ser estabelecidos em lei, mas é um rol de benefícios que são, de fato, bastante atraentes aqui aos contribuintes. Ponto importante, Diana, por fim, aqui, é que essa classificação dos contribuintes vai ser divulgada ao longo do ano pela Receita Federal. Outro ponto que eu queria comentar aqui, Diana, não é efetivamente sobre uma legislação que já foi instituída, mas me parece importante a gente dar visibilidade para um projeto de lei, que é o projeto de lei 250 de 2025, que visa instituir, a partir de 1º de janeiro de 2027, o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. O objetivo desse programa é a neoindustrialização e as reduções de emissão de poluentes e descarbonização da indústria química. A habilitação nesse programa ela será concedida a pessoas jurídicas em 2 modalidades distintas. A primeira modalidade na modalidade industrial e a segunda modalidade na modalidade investimento. Na modalidade industrial, essa habilitação ela vai ser aplicável com relação às aquisições de determinados produtos, como, por exemplo, nafta petroquímica, etano, propano, butano, eteno, N-butanol, enfim, a norma ela traz ali diversos produtos, diversos insumos passíveis de aquisição que poderiam ser beneficiados, e na modalidade de investimento ela é aplicável às centrais petroquímicas e às indústrias químicas mediante compromisso de investimento em ampliação de capacidade instalada ou apresentação de projeto de acordo com as diretrizes do programa. A pessoa jurídica habilitada na modalidade industrial, ela vai poder fruir de crédito financeiro, da contribuição sobre bens e serviços, CBS, do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro, CSLL, correspondente até 5% do valor da aquisição dos produtos químicos indicados na legislação. E a pessoa jurídica habilitada na modalidade investimento poderá usufruir de créditos financeiros de CBS, IR e CS, também correspondente a 5% do valor das aquisições dos produtos químicos nos limites definidos. Então, nos parece aqui que é um programa atrativo para as indústrias do setor químico e que vale a pena manter isso no radar. Por fim, Diana, aproveitando ainda esses minutos finais aqui da minha fala, só queria indicar que, como a gente já noticiou em um podcast passado, a gente teve, no dia 16 de janeiro de 2025, a conversão do projeto de lei do PLP 68 para a Lei Complementar 214, ali que é a lei que traz a espinha dorsal da reforma tributária. Quando dessa sanção presidencial, houve alguns vetos de diversos artigos ali, né, que tem agora, né, que teria, na verdade, o prazo até 5 de março para ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional, derrubado pelo Congresso Nacional. Esse prazo, ele já se encerrou, né, o prazo era 5 de março, e agora a pauta, então, segue trancada até que haja efetivamente análise do Congresso desses vetos.
Estima-se que vai haver uma discussão bastante acirrada com relação a alguns desses vetos, como, por exemplo, a questão relacionada à exclusão na verdade, a inclusão dos fundos de investimento, FIIs, FIAGROS, né, dentro do conceito de contribuinte. Lembrando que esse é um dos vetos presidenciais que mais foi discutido e que estima-se que haja, de fato, uma derrubada desse veto. Agora, essa é, inclusive, a pretensão do setor agro e do setor financeiro também. Então, aqui só para pontuar que esse prazo de análise de veto já se encerrou e a pauta do Congresso Nacional, então, segue trancada. Obrigada, André. E, Léo, vamos falar um pouquinho sobre as medidas aí que estão afetando os contribuintes do Rio de Janeiro? Gente, a DIN 5635 é a DIN que se questiona a constitucionalidade do Fundo Orçamentário Transitório, chamado FOT, em que o Supremo, na composição plenária, já julgou por maioria de votos constitucional, em parte, e a parte que o Supremo acatou da inconstitucionalidade da contribuição ao FOT tem a ver, só para rememorar, refrescar a memória de todos, com a necessidade de observância da regra da não cumulatividade constitucional do ICMS. E por que do ICMS para o FOT? Porque o Supremo, neste julgamento, entendeu que a contribuição ao FOT teria natureza jurídica de ICMS, seria quase que um equivalente a um adicional do imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e serviços, de forma que, ao entender que FOT teria natureza jurídica de ICMS, a regra da não cumulatividade deveria também ser aplicada ao FOT. O que isso representa? Eu posso pagar, então, o FOT com créditos do próprio ICMS. Essa ADIM, e ainda só para amarrar o status da ADIM, ela foi objeto de embargo de declaração, tanto pela parte proponente da ADIM como pelos amigos, e esses embargos de declaração seguem pendentes de julgamento no Supremo. Mas não é disso que eu queria comentar aqui com vocês nesse podcast. A reboque desse tema forte, que foi julgado constitucional em parte então pelo Supremo, que foi aqui um banho de água fria, de fato se acreditava bastante nas inconstitucionalidades arguídas no FOT, ao atingir benefícios do certo, condições onerosas, que não foi enfrentado nessa ADIM. O voto do ministro relator disse que isso deveria ser objeto de ações individuais e não ações coletivas, mas fato é que a contribuição foi mantida, a constitucionalidade foi mantida, mas a reboque dela há sim um questionamento, que a gente pode dizer filhote, que não foi tratado naquela ADIM, e que pode sim ser objeto aí de futuros questionamentos, tem a ver com a possibilidade de eu postular em juízo se pagar o FOT com o saldo credor acumulado do próprio ICMS. Mesmo naquele mesmo racional trazido pelo Supremo Tribunal Federal nesta ADIM 5635, de que natureza jurídica do FOT nada mais é do que o próprio ICMS, se é o ICMS, se o ICMS é governado pela não cumulatividade, é nada mais adequado de que eu também possa pagar o meu débito de FOT com crédito do ICMS. Então, esse é um assunto que a gente tem debatido bastante com os contribuintes aqui do estado do Rio de Janeiro e que é um tema aí para a gente ficar também antenado, porque já haverá aí precedentes no judiciário da Fluminense. E meu derradeiro tema, e esse sim é um tema mais amplo, mais denso, tem a ver com a judicialização que tem sido movida por alguns municípios fluminenses contra a contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, questionando o preenchimento da DECLAN. A DECLAN é uma declaração regulamentada pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, os contribuintes do ICMS que são compelidos a preencher a DECLAN, uma declaração instrumental em que eles basicamente compilam nas DECLANs as operações tributárias que realizam no âmbito do ICMS junto ao Estado do Rio de Janeiro. Que os municípios, porque os municípios, alguns têm judicializado questionado o preenchimento da DECLAN por alguns contribuintes do Estado do Rio. Aí eles entendem que esses contribuintes estariam preenchendo indevidamente a DECLAN ou incorretamente a DECLAN, ao não informar, por exemplo, algumas operações não sujeitas ao imposto, como algumas operações de exportação ou algumas operações que sequer são fatos geradores do imposto, mas como as operações amparadas pelo regime de admissão temporária. E por que os municípios têm interesse em questionar o preenchimento da DECLAN, que é uma obrigação instrumental do Estado?
interesse das municipalidades nas DECLANs é porque é este instrumento, é essa declaração que reparte, ou que define, melhor falando, o IPM, o Índice de Participação dos Municípios, na arrecadação do ICMS. Só lembrando a regrinha constitucional, né, da arrecadação do ICMS pelos estados, 25% ele destaca e destina à repartição entre os municípios daquele estado. Tá? Então, essa ação, nesse questionamento das ações das DECLANs pelos municípios, por alguns dos municípios fluminenses, tá? No final, o que o município ele pretende? Ele pretende que você, contribuinte, altere o preenchimento da tua DECLAN para que o índice de participação do município que está litigando contra você seja incrementado e, como tal, aquele município, né, se beneficie de um IPM mais alto, ganhe mais do quinhão, de 1,25 né, que ele teria direito na repartição da arrecadação do ICMS. Tá? Isso é uma ação que tem sido movida por alguns, né, municípios, né, não de hoje, tá? Já há ações em estágio bastante avançados, seguindo para a STJ, decisões do Tribunal de Justiça, e diante da repercussão, como são ações, né, com uma envergadura financeira bastante relevante e vem se repetindo no tribunal, há inclusive um pedido muito recente, agora de janeiro de 2025, do Ministério Público do Estado do Rio, em segundo grau, pedindo que o tribunal afete esse tema ao IRDR, incidente de demandas repetitivas. Então, assim, pode ser que se instaure um IRDR sobre esse assunto. Tá? É um assunto realmente, né, bastante complexo e bastante relevante para todos os contribuintes, aí, todos os preenchedores de DECLAN ficarem atentos, né, porque há sim uma série de municipalidades questionando, movendo essas ações contra os contribuintes. E só falando rapidamente do que se sustenta, né, nessas ações sob a perspectiva dos contribuintes, são talvez 2, 3 grandes pilares de argumentação. O primeiro deles é que o contribuinte do Estado, né, o preenchedor da DECLAN, ele não é a parte legítima para figurar no polo passivo dessas ações, que ao fim e ao cabo, que o município que litiga pedindo para que determinados contribuintes ajustem suas DECLANs, que eles querem é questionar o próprio manual da DECLAN, a regulamentação do preenchimento da DECLAN, que é produzido e editado pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, é o Estado que deveria figurar no polo passivo dessas ações para mudar o manual, já que os municípios, ou alguns municípios, entendem que o manual da DECLAN estaria induzindo o preenchimento de forma inadequada daquela declaração pelos contribuintes. Então, o primeiro argumento que se coloca é, olha, eu, contribuinte, não tenho a relação jurídica com esse município no que tange a preenchimento de DECLAN. Se ele questiona o meu preenchimento da DECLAN, ele que vá ao Estado e peça para o Estado mudar a norma que regulamenta a DECLAN, porque até hoje, eu, contribuinte do Estado e preenchedor de DECLAN, eu nunca tive nenhum questionamento pelo Estado do Rio de Janeiro, que seria a autoridade competente, questionando o preenchimento da minha DECLAN. O segundo argumento é de que eu não deveria inserir na DECLAN, de forma que afetasse o valor adicionado das operações naquela declaração, eu não deveria incluir operações que não representam fato gerador do ICMS, mas como a admissão temporária, as exportações, que elas de fato não adicionam valor para efeitos, né, do ICMS, que é o imposto tratado na DECLAN. E um terceiro ponto que se coloca sempre nessas discussões é que, ainda que se entenda que preenchedor da DECLAN é, sim, a figura adequada para participar do polo passivo dessas ações movidas pelos municípios, a presença do Estado do Rio de Janeiro seria mandatória, já que é ele o organizador do preenchimento dessa obrigação instrumental. Então, são basicamente esses os argumentos que se colocam. É isso que a jurisprudência ainda vai ter que se firmar. Tem decisões para todos os lados ainda, algumas favoráveis aos contribuintes, outras desfavoráveis. O assunto, de fato, está longe ainda de uma consolidação da jurisprudência, e eu acho que até por isso, né, o Ministério Público aqui opina, num desses casos mais recentes que chegaram agora há pouco no TJ, para a instauração do RDR, para ver se essa matéria, a jurisprudência, se pacifica de uma vez por todas. Então, agradeço aos ouvintes aqui. Espero encontrá-los novamente na próxima edição do podcast do Inteligência Jurídica. Obrigado, Diana. Obrigado, Vitória. Obrigado, Léo. Prazer imenso ter participado desse podcast aqui com vocês. Queria agradecer também aos nossos ouvintes e nos vemos no próximo episódio.
Obrigada a todos, foi um prazer. Tchau, tchau. Diana, André, sempre muito bom estar com vocês. Pena que a gente não está junto fisicamente, mas é sempre bom aí a gente estar junto, bater papo e trazer assuntos aí relevantes e da ordem do dia aí para os nossos clientes, para os nossos amigos. Prazer sempre estar com vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.